Salve, galerinha do nono ano, beleza? Vamos para a nossa segunda aula. Tem um intervalozinho aqui para respirarem, tomar uma água, né? Vamos para a nossa segunda aula. Classificação das orações subordinadas de acordo com o valor que assumem, tá? Eu falei para vocês na aula anterior que a oração subordinada ela assume uma função sintática em relação à oração principal, né? Em relação à oração principal, ela assume essa função. Pois bem, você constatou, vamos para o texto aqui, página seguinte aí do livro, tá certo? Página 31. Você constatou que uma oração subordinada no período composto equivale a um termo do período simples. As orações subordinadas assumem o valor que é um substantivo, um advérbio, que um adjetivo teriam na oração, certo? Então, a oração subordinada em relação à oração principal, ela vai assumir uma função sintática, gente, de um substantivo, de um advérbio ou um adjetivo, que eles teriam na oração no período simples. Observem aí esse exemplo. Primeiro exemplo, aguardo chuva. Aguardo chuva. Isso aí é um período simples, né? É um período simples. Período simples. Observem aqui que aguardo chuva. Eu tenho apenas um verbo, o verbo aguardar, né? Aguardo chuva. Observem aqui que chuva é um substantivo, né? É um substantivo. E aí ele é o objeto do verbo aguardar. Aguardo o quê? Chuva. Então, chuva é um substantivo que exerce a função de objeto direto do verbo aguardar. Quando eu transformo ela em período composto, fica assim: aguardo que chova. Qual é a primeira oração? A primeira oração é essa aqui, aguardo. E a segunda, que chova, tá? Observe que eu expliquei para vocês que a oração subordinada, ela começa com uma conjunção, tá? Na maioria das vezes o que, certo? Então, observem aqui que chova equivale lá no período simples à palavra chuva. É por isso que ela é uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque essa oração todinha aqui, ela vai exercer a função de uma palavra aqui no período simples, que é chuva. Então, ela exerce a função de substantivo. É por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva. Por quê? Porque ela exerce a função de um substantivo, né? Lá do período simples. Aguardo chuva, aguardo que chova. Aqui é um período simples e aqui é um período composto. Essa oração que chova equivale a esse termo aqui, da oração principal, do objeto do verbo aguardar, né? Que chova. E chuva é o quê? É um substantivo. Então ela é classificada como oração subordinada substantiva. E essa subordinada substantiva aqui, gente, ela exerce a mesma função de chuva aqui. Qual é a função de chuva aqui em relação ao verbo aqui, aguardar? A função dele é de objeto direto, porque se liga ao verbo sem auxílio de preposição. Lembrem lá da aula, tá? Aguardo que chova. Ela substitui aqui a palavra chuva, né? A palavra chuva, e exerce também a mesma função de chuva aqui em relação ao verbo aguardar, que é de objeto direto, né? A oração subordinada, gente, ela também pode exercer a função de advérbio ou locução adverbial, né? Aí já é outro tipo de período que nós vamos estudar, que é o período composto por oração subordinada adverbial, né? Por exemplo, com chuva a plantação vingará. Com chuva a plantação vingará. Aqui, gente, eu tenho um período simples aqui, tá? Observe que eu tenho um período simples. Aqui, ela é separada por vírgula aqui, mas aqui eu tenho quantos verbos aqui? Eu tenho apenas um verbo, vingará. Então eu tenho o quê? Um período simples. Com chuva é uma locução adverbial, tá? É uma locução adverbial. Com chuva, né? Com chuva.
essa locução adverbial, aqui vai ser substituído pelo se chover, a plantação vingará. Observe aqui que nessa segunda oração aqui eu tenho dois verbos, o verbo chover e o verbo vingará, por isso que ela é um período composto. E observe que a oração subordinada, ela aqui, a adverbial, ela veio antes, né? Ela veio antes, ela começa com a conjunção, ó, o se aqui, ó. Se chover, né? Então ela é uma oração subordinada adverbial. Essa oração aqui, ela vai exercer a função do advérbio com chuva, certo? Com chuva. Outra aqui, a oração subordinada, ela também exerce a função de adjetivo, ó, que aí vai ser as orações subordinadas adjetivo que nós vamos estudar. Ó. Enfrentei a chuva ininterrupta. Ininterrupta é o adjetivo que caracteriza a palavra chuva, né? Aí eu pego a mesma oração e transformo ela em período composto. Enfrentei a chuva que não parava. Que não parava equivale à mesma coisa de ininterrupta. Ininterrupta é que não para, né? Aí eu fiz assim, enfrentei a chuva que não parava. Então ela é uma oração subordinada adjetivo. Por quê? Porque ela exerce a função de adjetivo, certo? Função de adjetivo, que é esse aqui, ininterrupta. Então no período simples aqui, ininterrupta é um adjetivo atribuído à palavra chuva, né? Enfrentei a chuva que não parava. Ininterrupta é o mesmo que não parava, né? Então ela equivale a esse adjetivo aqui. É por isso que ela é chamada de oração subordinada adjetiva. Nas próximas unidades nós vamos estudar cada uma dessas aqui, né? Cada uma dessas categorias e os conectivos que articulam essas orações no período composto por subordinação, certo? Você já sabe que é um período composto por subordinação. É aquele período onde uma oração depende da outra. Classificação das orações subordinadas de acordo com a forma. Aí sim nós vamos classificar a primeira, as orações subordinadas, né? De acordo com a forma. As orações subordinadas, elas podem apresentar duas formas. Vamos lá. Quando faltava uma semana, aconteceu um incêndio. Quando faltava uma semana, aconteceu um incêndio, né? Aqui eu tenho o conectivo quando. Olha o conectivo aqui. Tá? Quando. Nós temos o conectivo. O conectivo serve para quê? Para conectar as orações, né? A oração subordinada na forma desenvolvida. Isso aqui, eu tenho a oração subordinada na forma desenvolvida. Ó. Quando faltava uma semana. Tá? Quando faltava uma semana. Então aqui é uma oração subordinada desenvolvida, viu? Aconteceu o incêndio. Tá? Aí eu vou pegar ela e vou reduzir. Tá? Eu vou juntar aqui, ó. O quando faltava, faltando. Eu substituo quando faltava por faltando, ó. Certo? Faltando uma semana, aconteceu o incêndio. Então, a oração subordinada aqui, ela está na forma reduzida, tá? Eu vou pegar o conectivo e o verbo, né? E vou retirar o conectivo aqui, certo? E aí vou colocar aqui o verbo no gerúndio, tá? Faltando, certo? Aconteceu o incêndio. A outra oração, o pai sugeriu que esquecesse o ocorrido. Então, as orações subordinadas, elas se classificam de duas formas, de acordo com... de duas formas, né? A oração subordinada se apresenta de duas formas. Na forma desenvolvida e na forma reduzida, certo? Aí eu estou explicando bem embaixo aqui, ó. Na forma desenvolvida, que é aqui, ó, o pai sugeriu que esquecesse o ocorrido, né? Ela está na forma desenvolvida, certo? Aí eu vou reduzir ela. O pai sugeriu
esquecer o ocorrido, tá? Esquecer o ocorrido. Que esquecessem, eu troquei por esquecer o ocorrido. Então, é a oração subordinada reduzida. Na forma desenvolvida, a oração subordinada ela apresenta conectivo que liga a oração principal e o seu verbo, e está flexionada no modo indicativo ou no modo subjuntivo, né? Está flexionada no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Isso aqui nós vimos lá no verbo, tá? Então, nesse caso aqui, a oração subordinada apresenta o conectivo que ligado à oração principal e seu verbo está flexionado no modo indicativo ou subjuntivo, tá? A forma reduzida tem o verbo em uma das formas nominais. Quando eu vou reduzir a oração, gente, eu vou colocar o verbo em uma das suas formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? Gerúndio, particípio ou infinitivo. Observe que na primeira oração aqui, quando eu reduzi ela, quando faltava uma semana, aconteceu um incêndio. Então, faltando o verbo faltar aqui, ele foi para a forma o quê? Ele foi para o gerúndio, certo? Foi para o gerúndio, tá? O gerúndio, os verbos terminados em NDO. Isso aqui vocês aprenderam lá no 7º ano, quando foi tratado a respeito dos verbos, né? O verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Aqui, o pai sugeriu que esquecessem o ocorrido. Quando foi reduzir aqui, nós retiramos o conectivo, né? O pai sugeriu, aí o verbo aqui da subordinada eu vou colocar em uma das formas. O verbo esquecer está no infinitivo, né? São os verbos terminados em R, né? Ocorrido. Bom, aí está aqui a explicação. A forma reduzida tem o verbo em uma das formas nominais, gerúndio, particípio e infinitivo, né? Aqui está no infinitivo, né? Não sei se eu falei foi infinitivo, foi particípio, está no infinitivo, né? O infinitivo terminado em R. AR, ER, IR, né? Foi o que a gente explicou lá no 7º ano. Os verbos no infinitivo, né? Aí tem aqui, ó, anote aí. No período composto por subordinação, uma oração subordinada exerce a função sintática na estrutura de outro, que é a oração principal, podendo ser substantiva, adverbial ou adjetiva, conforme o valor que ela assume. Ela também pode estar na forma desenvolvida e reduzida. Isso aqui é o resumo de tudo que nós estudamos até agora, certo? Então, as orações subordinadas, né? O período composto por subordinação, o que acontece nela? Uma oração subordinada exerce a função sintática na estrutura da oração principal, né? Que ela vai exercer, no caso lá, que nós estudamos, a função de objeto direto, objeto indireto, vai exercer a função de sujeito, ela pode exercer a função de complemento nominal. Eu já dei esses exemplos para vocês, tá? E aí, a partir de agora, nós vamos estudar separadamente cada uma delas. Nós vamos estudar a oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial, né? E oração subordinada adjetiva. Nós vamos estudar esses 3 tipos de orações subordinadas, né? Na oração subordinada substantiva, a oração subordinada vai exercer a função de um substantivo. Na oração subordinada adverbial, a adverbial vai exercer a função de um advérbio ou locução adverbial. E na oração subordinada adjetiva, a oração subordinada vai exercer a função de um adjetivo, tá? Tudo bem? Então, por hoje é só, pessoal. Boa aula para vocês. Tenham um bom dia e até mais, tá? Hoje eu vou apenas deixar gravadas as aulas e mais tarde eu vou deixar uma atividade no portal para vocês fazerem, viu? Espero que tenham feito a anterior. Eu ainda não vou corrigir hoje e já enviar as notas para vocês. Bom dia a todos.